Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o Plano São Paulo, flexibilização das restrições de funcionamento do comércio, atividade imobiliária. Eu converso com o Flávio Amari, que é secretário estadual de Habitação. Flávio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, São Paulo começa na segunda-feira uma flexibilização maior. Foi dividido o estado por faixas, de acordo com os dados aí relacionados ao controle da pandemia, condição de atendimento de serviço médico. Agora, a gente já viu algumas divergências aí de prefeitos reclamando. Eu queria saber como é que foram definidos os critérios. Eu sei que você trabalhou também nesse processo todo. Como é que se chegou a esse ponto? Podemos começar a reabrir o estado? Na verdade, uma retomada consciente, onde numa pactuação com os setores produtivos, eu fiz a interlocução com o setor do comércio, com o setor da construção e das atividades imobiliárias, construindo protocolos rígidos, pactuados, validados também pela vigilância sanitária, e a mesma coisa com os prefeitos. Foi instituído um conselho municipalista com 16 prefeitos das sedes das regiões administrativas do estado e nós, secretários, uma mobilização, colaborando com o secretário Marco Vignoli, que coordenou o conselho municipalista, fizemos essa interlocução, pactuação com 645 prefeitos. Um esforço muito grande. Coube a minha interlocução com 79 desses prefeitos da região de Itapeva e de Sorocaba, buscando compartilhar, construir e elucidar e trazendo notícias deles para que a gente pudesse sim elaborar o Plano São Paulo. Agora, a situação não foi tão pacífica assim. Nós tivemos prefeitos do ABC, por exemplo, reclamando de terem ficado numa faixa diferente de São Paulo, tendo números melhores de atendimento e de casos de coronavírus. Nós tivemos, assim, no extremo, em Marília, o prefeito quer adotar a faixa verde, que é a liberação geral, total. Então, o governo já cedeu em relação ao ABC, vai permitir também que haja essa flexibilização. Agora, o porquê dessa divergência? Se houve tanta conversa antes? Na verdade, o prefeito que foi colocado na faixa 1, com critérios objetivos, claros, com parâmetros compartilhados, que são 5 indicadores da saúde e da evolução da doença também. Então, os prefeitos que estão na faixa 1 querem ir para a faixa 2. Os que estão na faixa 2 querem ir para a faixa 3. Ou seja, existem em algumas regiões alguns descontentamentos. E é legítimo o prefeito que quer defender tudo isso. Agora, a decisão foi feita de forma transparente, pactuada, compartilhada, dando autonomia para os prefeitos, até uma flexibilização diferente, mas sendo mais restritivo, não o contrário. A decisão judicial é que o município pode ser mais restritivo que o Estado pode ser mais restritivo que a União, mas não o contrário. Então, através desses indicadores, as regiões foram classificadas e pode, com a evolução positiva, diminuindo a contaminação, diminuindo o número de óbitos, aumentando leitos de UTI, diminuindo o número de internações, isso pode fazer com que a cada 7 dias sejam reavaliadas essas regiões e que possam migrar. Não vai funcionar com a pressão política, mas sim com a melhora dos indicadores da saúde, e assim nós esperamos que aconteça, para que possa o município que está a região que está na faixa 1 possa migrar para a faixa 2 e da faixa 2 migrando para a faixa 3 e de forma gradativa que a gente possa passar por tudo isso. O objetivo é, com critérios claros, objetivos, transparentes, protegendo a vida nossa enquanto brasileiro que vive em São Paulo, fazer com que essa pandemia aconteça agora numa forma mais heterogênea na distribuição das atividades e ampliando um pouco a possibilidade de novas atividades econômicas funcionarem no estado de São Paulo. Agora, houve uma certa guinada em relação às expectativas, porque estava chegando no final daquele primeiro fase da quarentena, e o que se imaginava é que São Paulo poderia entrar em lockdown, porque os números continuavam piorando. Tanto que no dia que foi anunciada a flexibilização, nós tivemos um recorde aqui em São Paulo novamente, recorde de mortes e de contaminação. Então, não deixou de ser uma surpresa quando veio essa flexibilização. Teve alguma outra motivação, por exemplo, preocupação com o desempenho da economia, que a gente está vendo que a economia está caminhando para uma recessão muito forte mesmo? O inimigo da economia não é a quarentena ou não é o isolamento. O inimigo da economia é a pandemia. O inimigo da economia é o vírus. Nós vamos algumas regiões estão flexibilizando, sim, a partir do Plano São Paulo, a abertura de shoppings, do comércio, das imobiliárias, mas não vai acontecer uma corrida para a compra de imóveis ou de carros através das concessionárias ou do comércio de maneira geral. Então, o inimigo da economia é o vírus. Dentro da cidade de São Paulo foi ampliado, e aproveitando esse momento da quarentena, para ampliar a estrutura de atendimento
7 hospitais de campanha, compra de insumos. Isso possibilitou, na distribuição dos indicadores, uma melhor classificação na cidade de São Paulo, o que possibilitou, dentro desse critério objetivo, o enquadramento da cidade na região 2. E houve sim hoje, na coletiva do governador João Dória, o secretário Marco Vignoli, propondo uma nova distribuição na região metropolitana com outras áreas, até porque moram 25% da população na cidade de São Paulo, outros 25% na região metropolitana. É muito bem dado também. Você, em algumas cidades, não consegue diferenciar. Você atravessa a rua, já está em outra cidade. Então, tem esse problema. Agora, a capital, em particular, preocupa bastante, né? Porque a gente já viu que algumas regiões tinha comércio funcionando, é aquela história que tem pancadão, tem baile funk nas periferias, tem o comércio abrindo. Então a gente percebe que não tem uma conscientização tão grande assim em relação ao risco de contágio. Na medida que se flexibiliza, sem ter conseguido conscientizar a população, não tem um risco de um avanço muito forte, porque a curva ainda está ascendente, né? De acordo com os dados que a gente tem, Denise, a gente percebe que a população tem mudado o comportamento. As pessoas têm usado as máscaras quando saem nas ruas. Nós mesmos estávamos com máscara até entrar no ar aqui agora. Então as pessoas estão usando as máscaras, estão buscando o isolamento. O resultado do feriado que aconteceu na semana passada e no início dessa semana foi muito positivo para que a gente pudesse ter uma melhora nos indicadores. Quando a gente olha os indicadores, Denise, da cidade de São Paulo, a gente vê uma melhora na curva e a gente vê ao mesmo tempo em algumas regiões do estado, até porque, entre aspas, o vírus viaja pelas rodovias do estado, levando isso também para o interior e também para o litoral de São Paulo, a gente percebe em algumas regiões do estado, no interior e no litoral, um aumento na curva, o que dificultou, inclusive, a possibilidade de algumas regiões serem mais flexibilizadas. Agora, por que São Paulo não está adotando simplesmente o protocolo que foi estabelecido para todas as atividades, ao invés de pedir que cada atividade apresente seu protocolo para depois inverter o sinal e autorizar? Isso implica em burocracia, pode atrapalhar, as pessoas não sabem exatamente o que fazer na segunda-feira, né? Então a gente vê que tem shopping dizendo que vai abrir, outro não sabe se pode, o pequeno comerciante fica meio perdido, com medo de ser punido. Por que não seguir só o protocolo simplesmente? Um dos conceitos do Plano São Paulo é discutir com os municípios, o conceito da municipalização, do municipalismo, dando autonomia para os prefeitos avaliarem os protocolos. Foram pactuados. O Estado com os setores produtivos. Nós fizemos mais de 400 relações com entidades e empresas, construindo esses protocolos no Estado, com validação da vigilância sanitária, e eles estão disponíveis no site do governo de São Paulo. Os prefeitos podem utilizar isso ou podem construir novos protocolos. Muitos prefeitos já disseram que vão aceitar e validar esses protocolos feitos pelo Estado com a iniciativa privada. A recomendação do Estado é essa. Agora, os prefeitos têm autonomia para isso e o prefeito Bruno Covas pediu que as entidades também compartilhem com ele, Prefeitura de São Paulo, os protocolos para uma reavaliação, o que não vai trazer abertura na segunda na cidade de São Paulo. Mas algumas outras regiões do estado, e daí sim varia de município a município, região a região, mas eu acredito, pelo diálogo que nós fizemos, que boa parte dos municípios que podem flexibilizar alguns itens de atividades econômicas farão a partir de segunda-feira. E a sua área de atuação na habitação, construção, imobiliárias, tem condição de trabalhar com segurança? Inclusive a construção não parou. Mas eu queria saber os planos mesmo da Secretaria, como é que ficam agora? Muda o encaminhamento? Na verdade, não parou a construção. As obras nossas continuaram, tem uma alteração. Nós não fazemos mais as festividades, as solenizações, porque tem aglomeração de pessoas. Então, as entregas de casas nós fazemos de forma individual, sem a festa, o que é ruim, porque nós gostamos de abraçar, de beijar, de chorar junto. Vai demorar. Vai demorar um pouco mais, mas a gente vai chegar nessa hora de novo. E as solenizações não estão acontecendo dessa forma. E os sorteios, que também era um momento de muita alegria, emoção forte na nossa pasta da habitação, na Secretaria da Habitação, vão acontecer de maneiras digitais. Nós estamos terminando a validação para que a gente possa, sim, através de uma auditoria independente, fazer os sorteios de maneira virtual também, digitais. Então as pessoas vão acompanhar isso pelas redes sociais. Então os sorteios que aconteciam também em praça pública, muita festa, alegria, emoção, muitos quilômetros rodados, hoje serão feitos pelo computador, o que também é uma nova forma, onde todos nós estamos vivendo essa transformação. As casas estão sendo entregues, então, normalmente? Sim, as obras estão sendo concluídas, as casas sendo entregues, novos convênios sendo feitos, sorteio de casa, ou seja, não parou a atividade da Secretaria da Habitação, mesmo nesse momento, seguindo, obviamente, novas formas, novas relações, novos critérios, buscando, sim, preservar o distanciamento social, a higienização
higienização, a sanitização e uma melhor comunicação com os nossos funcionários e colaboradores para evitar a propagação do vírus. Tem possibilidade de retorno? Agora, rapidamente para encerrarmos, se a curva piorar muito, São Paulo volta atrás? Pode acontecer isso sim. Nós vamos reavaliar diariamente e as curvas, da mesma forma que pode flexibilizar mais, também pode restringir, também pode acontecer isso com a cidade de São Paulo ou outras cidades ou outras regiões do estado de São Paulo. E depende muito da capacidade de atendimento aos doentes, né? Depende de 5 indicadores, mas vale muito o comportamento individual que vai influenciar na coletividade. Portanto, é importante que você, que está nos acompanhando agora, e que continue entendendo a importância da quarentena, do isolamento, do distanciamento social, da limpeza, da higienização e que a gente possa, assim, preservar as nossas saúdes. Conversei aqui com Flávio Amari, que é secretário estadual da Habitação. Flávio, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite a você e a todos que nos acompanharam. Vocês.